Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui vai mais um vídeo dos Guris do Beira e dessa vez nós vamos projetar Inter e Fortaleza. Domingo pela manhã, o próximo jogo do Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Eu, Edson Martins, junto com Júlio Sala e Lourenço Benetti, vamos estar falando desse próximo jogo do Colorado. Vem com a gente. Júlio Sala, qual é a tua projeção para o jogo do Inter de logo mais? E aí, galera, beleza? Então, a gente tá meio mordido com Fortaleza aí, né? No primeiro turno tomamos uma sapatada lá em Fortaleza e eu espero que o Inter faça um bom jogo e que a gente consiga sair com a vitória. E você, Lourenço, o que é que você projeta aí para esse jogo? E aí, Júlio, e aí, Edson, e aí a todos os nossos internautas que estão acompanhando, seja de tarde, de manhã ou de noite. E é isso, então, espero um jogo muito difícil e acho que vai ser um jogo muito combatido, um jogo que vai ser muito disputado, principalmente no meio-campo, o meio-campo do Fortaleza que vem reforçado, vem com 5 homens no meio-campo, então acho que vai ser um jogo que vai ser praticamente decidido no meio-campo e que o Inter vai precisar lutar bastante para sair com a vitória e com os 3 pontos no Brasileiro. Eu já acho que vai ser um jogo muito difícil para o Internacional. Não é só complicado, é muito difícil. Foi o jogo que culminou na queda do Ângelo Ramírez, o nosso antigo treinador. Claro, passou todo um turno, já passou muito tempo, a Aguirre assumiu, teve altos e baixos, o Inter vem numa crescente de resultados. Talvez a atuação não esteja muito boa, mas o Inter ele vai ter um jogo muito difícil, mesmo sendo no Beira-Rio, mesmo sendo contra o Fortaleza, que é tido como um time que não é tão grande assim no Brasil, mas que vem incomodando muito. Chegou na semifinal da Copa do Brasil, venceu o São Paulo aí do Hernan Crespo, apesar da crise do São Paulo, é o poderoso São Paulo. Então, o Inter vai ter um jogo muito complicado. Agora eu quero perguntar para o Lorenzo. Lorenzo, o que tu acha dessa formação do Internacional que está sendo divulgada? Daniel, Saravia, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Maurício, Patrick e Yuri Alberto. Tendo também que o Tais pode estar no banco voltando de lesão. O Aguirre volta essa dupla de volantes com Rodrigo Lindoso e Rodrigo Dourado para dar mais liberdade aos volantes barra meia, Edenilson e Patrick. O que tu acha que o Aguirre pode surpreender o Fortaleza no domingo? Então, Edson, eu acho válida essa continuidade do mesmo time, essa forma que o Aguirre mantém o time que vem de algumas rodadas atrás. A única coisa que eu não curto nesse time é a dupla de Rodrigos ali abrindo o meio-campo. Eu sei que é uma forma que ele entende como soltar os dois meio-campos, os três na real, os três meio-campos da frente. Então eu acho que ele vê como uma forma de soltar o time. Só que eu vejo por um lado que ele retranca um pouco mais o time. Então eu não gosto dessa dupla de volantes dos dois Rodrigos. Mas como o Fortaleza vem num 3-5-2, então o Vojvoda, técnico do Fortaleza, no qual eu gosto bastante, ele vai povoar o meio-campo. Então eu acho que o Aguirre, pensando nisso, ele também vai tentar povoar o meio-campo do Inter. E eu acho que vai ter muito combate e muito jogo no meio-campo. Então, eu acho que o Inter vai precisar bastante da dupla dos Rodrigos. Eu acho que é um jogo para o Maurício sobressair. É um jogo que algum jogador vai ter que se sobressair na individualidade, principalmente. Então, eu acho que, como vai ser um jogo bem difícil, um jogo bem combatido, eu acho que é um jogo para alguma individualidade do Inter encantar, desencantar e fazer o crimezinho. Júlio, o Caio Vidal ele tinha sido a alternativa encontrada pelo Aguirre contra o jogo no esporte. Ele jogou meio tempo e foi substituído, entrou o Guerreiro. Então parece que o Aguirre não tem confiança nesse jogador, voltando até a utilizar o Rodrigo Lindoso e o Rodrigo Dourado. Tu acha que o Aguirre faz bem em voltar essa dupla de volante, abrindo mão desse jogador ponta, esse jogador veloz, mesmo quem sabe podendo botar, quem sabe, um Palácio naquele lugar, já que ele não queira o Caio Vidal? Tu acha que essa formação ela é boa para combater o Fortaleza no domingo? Então, acredito que o melhor seria ter mais um atacante ou alguma coisa nesse sentido. Mas como o Lorenzo falou, o Fortaleza tem um meio-campo muito forte
e é um time que joga para cima, né? O Vojvoda, desde que chegou no Fortaleza, é um time que sempre ataca, independente se está em casa, fora de casa, é um time que vem para cima. Então eu acredito que, pelas ideias do Aguirre, ele é o que ele tem, né? Ele vai jogar com os dois volantes, tentar marcar bem, se bem que o Lindoso não marca, né? E vai tentar fechar o meio ali para tentar sair no contra-ataque. E o Inter tem que produzir, né? Porque no jogo contra o Sport foi uma pobreza. Achamos um gol, logo no começo. Achamos um gol Aos no 3 começo minutos. e depois foi um desastre o jogo. Então temos que dar um jeito de produzir mais. Não sei, talvez o Tyson no segundo tempo, se ele voltar, mas acredito que seja por aí. Temos que marcar muito bem, porque o meio-campo deles é bem forte. Eu não consigo me lembrar se algum jogador do Inter atual passou pelo Fortaleza. Mas eu vendo a provável escalação do Fortaleza, tem 2 nomes que me chamaram a atenção. O zagueiro Tite, que já fez gol no Inter no primeiro turno, aquele gol que o Lomba foi no ângulo buscar e fez uma baita defesa, mas que a defesa do Inter parou e ele fez o gol. Mas não um velho conhecido do Inter, mas um cara que dá muito a falar na mídia, Lucas Lima. Tanto que aqui viralizou um vídeo dos jornalistas lá de Fortaleza comentando sobre o Lucas Lima. Ô, Júlio, vou passar agora a escalação do Fortaleza, a provável escalação, eu quero a tua opinião sobre ela. Felipe Alves, Marcelo Benevenuto, Tite, Matheus Jussa, olha aí mais um, hein? São 13, hein? Matheus Jussa, Iago Pikachu, Ederson, Ronald, Lucas Lima criando as jogadas e Lucas Crispim. E no comando de ataque, David Robson. O que tu tem a dizer sobre essa formação do Fortaleza para enfrentar o Internacional? É uma equipe que vai nos dar trabalho? Acredito que sim, mas o Inter tem que aproveitar do mau momento que o Fortaleza vem no Campeonato Brasileiro, né? Apesar da vitória na Copa do Brasil contra o São Paulo, agora no meio de semana, o Fortaleza vem de 5 jogos sem vitória no Brasileiro, né? Sendo 3 empates contra, agora eu acho que Santos, Cuiabá e Juventude, e 2 derrotas para Bahia e Atlético Mineiro em sequência. Ou seja, acredito que, apesar de ser um bom time e bem treinado, o Inter possa aproveitar esse mau momento que o Fortaleza vem vivendo dentro do campeonato. Além desse mau momento, eles são o quarto colocado, né? Mas acredito que dê para o Inter aproveitar esse mau momento e jogar pressão para eles. Lourenço, tu já comentou um pouco sobre o estilo de jogo do Fortaleza, que é que o treinador deles vai povoar mais o meio-campo, tentando, quem sabe, explorar essa velocidade da dupla de ataque. Mas onde é que tu acha que é o ponto fraco dessa equipe do Fortaleza? Analisando os nomes, o comportamento, quem tu acha que pode ser o que pode ser o ponto fraco dessa para o Inter aproveitar e vencer o jogo no domingo? Bom, Edson, então, eu acho que o meio-campo é uma forma que o Inter não vai conseguir. Então, vendo o tripé, dá para se chamar assim, o tripé de zagueiros do Fortaleza, a lista de Benevenuto, Tite e Matheus Jussa, o Benevenuto e o Matheus Jussa são os zagueiros um pouco jovens, o Tite já não, já tem uma idade um pouco avançada, mas os três eu vejo como zagueiros lentos. Então, eu acho que fincando o Yuri Alberto lá na frente, mas também tendo com quem o Yuri Alberto jogar, fazer uma tabela, fazer uma jogada diferente, que onde aposte na corrida ou na velocidade do Yuri Alberto, eu acho que é uma forma do Inter chegar à vitória, com a velocidade do Yuri Alberto infiltrando entre esses três zagueiros velhos. O Tite é velho, mas o Benevenuto e o Matheus Jussa são novos, mas são três zagueiros, como na forma de dizer, pesados. Então, eu acho que é uma forma do Inter jogar nas costas dos zagueiros e com a velocidade do Yuri Alberto. Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu vou dar agora a minha opinião. Antes de eu fazer minha pergunta, eu vou dar a minha opinião. Eu assino embaixo com o relator Lourenço Benetti. Eu acho que o trio de defensores da equipe do Fortaleza é o que pode ser o ponto fraco deles. A boa fase do Yuri Alberto, fez 3 gols contra o Flamengo, criou a oportunidade do jogo contra o Sport, pode ser a nossa arma secreta para o jogo. Agora vem a minha pergunta. Você
vocês acham que o Paulo Guerreiro, o centroavante Paulo Guerreiro, pode ser a surpresa do Aguirre? Para começar o jogo, aparentemente não. Mas ali, como a primeira substituição, como foi contra o Sport, ele aparecer novamente na equipe, vocês acham que ele vai repetir isso? Ou o jogo ruim que o Inter apresentou com o Yuri Alberto jogando aberto ali pela direita, não render tanto como centralizado? Vocês acham que o Paulo Guerreiro vai continuar tendo essas oportunidades para ser o homem central do comando do ataque do Inter? Eu passo a palavra para você, Júlio Sala. Cara, o jogo do Guerreiro contra o Sport foi bem fraco, né? Perdeu um gol que não poderia perder. E, cara, eu acredito que possa ser feita outras substituições antes. O Guerreiro, se for entrar lá pelos 25, 30, ao invés de colocar os jovens, que o Aguirre ama colocar no fim do jogo, nunca jogam, acredito que dê para colocar um Gustavo Maia, vamos ver como é que ele joga, para pôr velocidade. Como vocês falaram, é uma zaga lenta, né? Então vamos colocar velocidade. O próprio Palácios, que não tem muito, mas tem um pouco de drible, acredito que possam ser feitas essas substituições antes de colocar um cara fincado lá na área, que não tem tanta movimentação e que não demonstrou muito depois da lesão na questão de finalização também, né? E você, Lourenço, o que você pensa sobre essa pergunta do Edson? Lourenço, antes de tu falar, não tira o rancor. Tu tá com um leve rancor do Paulo Guerreiro, o último jogo. Tu tá com um leve. Levou pro coração aquele gol que ele perdeu, aquela furada. Então tira isso um pouco ao falar do nosso centroavante, Paulo Guerreiro. Pode então, dar Edson, a tua opinião aí para nós. Como tu falou, eu tô com um pouco de rancor, mas agora eu vou deixar de lado por causa que aquele gol que ele perdeu ali na frente do gol me abalou. Aquele 9 clássico tem que fazer. Mas como o Júlio disse, eu acho que é um grande jogo, eu acho que é uma grande experiência para testar o Gustavo Maia, jogador veloz, jogador de lado de campo e que possa infiltrar também como o Yuri Alberto, jogar ir para cima dos três zagueiros lentos do Fortaleza. Então acho que minha primeira opção no ataque eu optaria por um jogador de velocidade. E esse jogador de velocidade está caindo de maduro para mim que esse jogador de velocidade tem que ser o estreante do domingo, o Gustavo Maia. Sobre o Guerreiro, eu acho que não é um jogo para ele, principalmente pelo físico dos zagueiros do Fortaleza e pelo próprio Guerreiro. Acho que não é um jogo para as características do Guerreiro. E o Inter tem jogadores com as opções e as características importantes para esse jogo, que são a velocidade. O Guerreiro eu só colocaria junto e ao lado do Yuri Alberto no ataque. Eu acho que o Guerreiro disputando com 3 zagueiros lá na frente ia ficar uma ilha. Então eu acho que ele precisa de um jogador agressivo como ele e que faça uma tabela, faça uma jogada e que vá para frente como ele. Então eu só colocaria o Guerreiro nessas determinadas circunstâncias, ou tipo o Inter perdendo em casa aos 40 do segundo tempo, enche de atacante, vamos para cima deles, estilo Abelão, mas eu só colocaria o Guerreiro se fosse para jogar ao lado do Yuri Alberto. Se não, a minha primeira opção é o Gustavo Maia. Lourenço, eu vou continuar contigo agora uma pergunta simples e direta. Inter e Fortaleza, há algum jogador para se escalar no Cartola? Tu que imita bastante no Cartola, eu quero a tua opinião, nos ajude aí na escalação. Ou tu acha que não, deixa jogadores para lá, é um jogo difícil para eles fazerem pontuação, por ser um jogo também complicado? Tem algum jogador ali tanto do Fortaleza como no Inter para escalar no domingo? Ó, 2 dicas para os cartoleiros, hein? Os cartoleiros que gostam de jogar com o coração, os clubistas. Eu dou 2 dicas e com certeza um desses 2 pelo menos estará no meu time. A primeira dica é um cara que a gente não gosta tanto, mas para Cartola, eu escalei ele a última vez, fez o crime, fez o gol contra o Sport e pontuou bem, acho que fez uns 9, 8 pontos na última rodada. O Patrick, cara, como vai ser um jogo no meio-campo, eu acho que terá muitas roubadas de bola, muitas jogadas pelo meio. Eu acho que o Patrick seria um cara que fosse escalável para essa rodada, principalmente por jogar no meio, e ele é um cara que ele faz isso, ele troca muito espaço, dá bastante drible, então eu acho que, e até com o gol talvez, ele possa ser uma festa surpresa, infiltrando na zaga e no meio do Fortaleza, chegando na área,
Então, acho que o Patrick é uma peça boa para se escalar nessa rodada, visando ele ser um jogador que ele sempre pontua bem, entre em média de 4 a 7 pontos, então ele sempre está pontuando, principalmente nesse brasileiro, mesmo jogando mal pelo nosso ponto de vista, mas todo mundo sabe que o Cartola é um jogo totalmente diferente, os critérios são outros, o Patrick é um baita jogador para escalar no Cartola, e o outro, como a gente já frisou aqui várias vezes nesse vídeo e nessa temporada, vive grande fase, Yuri Alberto, fazedor de gol colorado, tem grandes chances de brocar nessa rodada, principalmente pela lentidão dos zagueiros do Fortaleza e ser nossa peça-chave para esse jogo às 11 horas no Beira-Rio. Eu também vou apostar no Yuri Alberto. No Patrick, não. No Yuri Alberto, com certeza, pela questão também do valor dele, tá? Meu time tá um pouco em crise, elenco curto, dinheiro curto. Então, eu vou apostar no Yuri Alberto. Limitado. Sarola, tu não joga? Tu joga ou não joga? Não sei. Eu sei que o Lourenço limita bastante. Mas o amigo sabe. Eu jogo muito pouco. Quase nada. Tá, então eu vou aproveitar. Tu que é o homem da grana, aí na tua cidade, parece. Dizem as más línguas que tu tem o dinheiro, que tu tem o money. Palpites. Em quem tu vai apostar no final de semana? Eu sei que tu pode apostar no Inter, no empate, mas agora sem levar pro coração, levar pela razão, dinheiro. Fosse apostar, qual o resultado para domingo? Cara, acredito que vai ser um 2-0 pra gente. Gols de Yuri Alberto e Maurício. Maurício vai desencantar e vai fazer um gol aí. 2-0, deve estar pagando bem esse 2-0, eu acho, hein? Pela questão dos momentos. E tu, Lourenço, qual o teu palpite de placar para o jogo de domingo, tendo tudo isso que nós já falamos aqui e levando já esse vídeo já para o seu final? Qual o seu palpite? Bom, então, para encerrar minha participação no vídeo de hoje, já agradecendo aos colegas que estão com a gente hoje, meu palpite vai ser um 2-1, um pouco mais modesto do que o Júlio. Eu acho que por esse meio-campo do Fortaleza ser um meio-campo agressivo, um meio-campo que faz um estrago, eu acho que vamos acabar levando um gol vamos ver aqui o time do Fortaleza, acho que vai ter gol do Lucas Crispim. Lucas Crispim fará um crimezinho em nós, vai vazar nossa defesa, mas lá na frente vamos garantir 2. Vou com o mesmo palpite dos goleadores do Júlio. Maurício, que para mim é craque, top, acho um baita jogador de bola. E o Yuri Alberto, fazedor de crime, fazedor de gol lá na frente, 2-1 Colorado. E tu, Edson, qual que é o teu palpite? O meu palpite vai ser o mesmo placar contra o Sport. 1-0. O Inter faz o gol, fecha a casinha, Bruno Mendes cortando tudo lá atrás, o Cuesta tentando também fazer a mesma coisa que o Bruno Silva, Silva não, Bruno Silva não foi. Bruno Mendes. Agora eu fui longe. Bruno Silva não, Bruno Mendes. Igual o nosso zagueiro uruguaio, Bruno Mendes. Então, que a dupla de zaga seja do Inter esteja boa, o Daniel esteja esperto, porque eu acho que vai ser 1-0 o gol dele, né? O nosso centroavante, Yuri Alberto. Então, para finalizar, nós, os Guri do Beira, pedimos que você deixe o like, se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Assim você vai ficar sabendo tudo o que acontece aqui no canal. E, além disso, nos procure no Twitter e no Instagram, Guris do Beira. Nós estamos lá também. Então, agradecemos, muito obrigado e vamos Inter!